Meus amados irmãos, chamamos a atenção de todos para a leitura da Palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Saudamos a todos os que estão presentes, aos visitantes especialmente, e aqueles que nos assistem também, onde quer que estejam, que a bênção de Deus repouse sobre cada um. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler desde o verso 1. Até o verso de número 11, 1 de Pedro 5, de 1 a 11. Assim diz a palavra viva do Deus vivo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos, todos, de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus amado, obrigado pela Tua palavra viva, eficaz, poderosa, palavra perfeita que nos restaura a alma, testemunho fiel que dá sabedoria, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, palavra que vem do Teu coração. Rogamos agora, Senhor, a Tua assistência aqui. Estamos nas Tuas mãos para o louvor da Tua glória. Cada palavra pronunciada aqui seja pronunciada com santo temor, e que a igreja que nos ouve procure conferir escritura com escritura, para ver se de fato é assim, e que tenha o coração disposto a obedecer. Glorifica o Teu nome nesta hora e neste dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesses últimos dias, desde que fui designado para pregar no culto da manhã, que precede a Assembleia Geral Extraordinária, e
recebi também a incumbência de presidir a Assembleia. Tenho orado a Deus e lido e fui recorrer a vários documentos de igrejas. Hoje, com os arquivos eletrônicos, a gente tem acesso a muitas igrejas, e fui fazer uma leitura da preparação das igrejas. Obviamente que muitas diferem na logística de uma eleição, mas no essencial elas todas foram unânimes. A igreja era preparada, a igreja era convocada a orar, a igreja era advertida que não é sábio, não é prudente, não é cristão fazer campanha de qualquer tipo. Se nas eleições legislativas no nosso país, boca de urna é um crime, então qualquer atitude dentro da igreja que vise a ganhar o coração de alguém, a sua tendência, certamente não agrada a Deus. O voto é uma questão muito pessoal, de consciência, você e Deus, é você e Deus. Então, eu espero que o nosso coração esteja em paz e que a gente seja instrumento de Deus, para que prevaleça a vontade dEle. Um texto, só a guisa de introdução, que muito falou ao meu coração, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no 3º capítulo, após ter escrito acerca das qualificações dos bispos e dos diáconos. Ele fala algo a respeito da igreja de Deus, e está escrito aqui, 1 Timóteo capítulo 3, de 14 e 15, né? O verso 16 é um cântico daquele primeiro século, mas diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essas verdades ficaram na minha mente, no meu coração. Como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus. A igreja tem um dono, e é o Senhor Deus. A igreja tem uma cabeça, que é o Senhor Jesus, sua cabeça e o seu fundamento, como acabamos de entoar nesse belo cântico. Tenhamos essa consciência, queridos irmãos. Quando o Senhor chamou Pedro, cujo nome era Simão, o Senhor disse a ele: tu és Simão, mas serás Pedro. A palavra Pedro quer dizer pedra, pedrinha, fragmento de pedra, né? Erram gravemente aqueles que colocam Pedro como sendo o fundamento da igreja. Ah, que fundamento instável teria a igreja, né? Pedro é uma pedrinha, mas um apóstolo chamado pelo Senhor. Numa outra ocasião o Senhor disse a ele: quando te converteres, fortalece a teus irmãos. E naquele dia, quando o Senhor o restaurou ao ministério, Pedro, que depois de haver negado a Jesus, havia praticamente desistido da sua vocação. Tanto é verdade que ele mesmo chamou os outros discípulos: vamos pescar. Lembrando que quando eles foram chamados, aqueles que eram pescadores, Jesus disse a eles assim: de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. A ideia é como se Pedro tivesse chegado a essa conclusão: eu não sou digno, não posso mais continuar o meu ministério. Mas o Senhor Jesus, o restaurador fiel, gracioso, quando ressuscitou, mandou um recado: digam aos discípulos, aos meus irmãos e a Pedro. E num dia, quando Pedro chegava de uma pescaria, Jesus foi ao seu encontro.
teve uma conversa com ele. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? E ele disse, meio constrangido, porque o Senhor fazia a pergunta pela terceira vez: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E em cada uma das vezes em que Pedro deu a resposta, o Senhor disse a ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro escreveu essa carta, na verdade as duas cartas que levam o seu nome, ele estava em Roma. Ele chama aqui de Babilônia, aparece até no final aqui, verso 13, por exemplo, desse capítulo 5, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente seu filho Marcos. Na verdade era uma referência à igreja, e Babilônia, Roma. Era uma maneira que os cristãos usavam, uma espécie de código quando eles se referiam à capital do império. E ele está em Roma como instrumento de Deus, escrevendo exatamente para fortalecer os irmãos. Pedro escreveu numa época de perseguição dura, a igreja estava dispersa, especialmente na região da Ásia Menor, que tinha sido evangelizada no ministério do apóstolo Paulo. E escreveu aquela igreja para fortalecer os irmãos, para consolar os irmãos, dizendo: exultem, alegrem-se por causa da bendita esperança. E ele falava a respeito de uma alegria que é indizível e cheia de glória. E nessa parte final do livro, ele tem algumas instruções bastante práticas, como estamos nesse culto precedendo uma Assembleia Geral Extraordinária para a eleição pastoral. Ele fala sobre o ministério pastoral nessa primeira parte, mas tem uma palavra para toda a igreja, e nós queremos ouvir então o que o Senhor tem a nos dizer. Eu vou dividir de forma bem objetiva essa mensagem em 4, 5 pontos, mas são apenas citações, porque pretendemos ser objetivos mesmo, por necessidade desta manhã. O primeiro ponto que eu queria destacar é que quando Pedro fala aos presbíteros, ele se identifica como um deles. Ele é um apóstolo. Um apóstolo era uma vocação especial, um ofício temporário, tanto que hoje nós não temos mais apóstolos. Um apóstolo era uma testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo, alguém que tinha andado com o Senhor, e era uma testemunha ocular, desde o batismo de João até a ressurreição. E alguém pode objetar como fizeram isso nos dias dele. E Paulo não era apóstolo, não tinha andado originalmente com o Senhor. Ele mesmo chegava a essa conclusão: olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Eu sou como que nascido fora do tempo. Mas ele dizia: Paulo, apóstolo, não pela vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus. Conquanto Paulo não tivesse andado com o Senhor desde o batismo, mas o Senhor se revelou a ele, e o evangelho que ele proclamou, ele mesmo diz isso na carta aos Gálatas, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. Conquanto aquele ofício apostólico fosse temporário, Pedro se considerava também um presbítero, um pastor. E é bom lembrar, especialmente aqueles que são novos na fé, a igreja presbiteriana recebe esse nome porque é uma igreja de presbíteros. A palavra grega presbíteros quer dizer ancião, e é a mesma ideia que vem lá do Velho Testamento. Os anciãos, a ideia de ancião é de maturidade, não apenas e não só na questão da idade, mas uma vida madura. Tanto que a recomendação bíblica é que alguém neófito não seja eleito, e há uma série de exigências, várias qualificações. Mas o que eu queria chamar a atenção é que Pedro, sendo apóstolo do Senhor,
ele se coloca no mesmo nível desses presbíteros. A expressão é presbítero como eles, ou seja, alguém que sabia quais as responsabilidades desse ofício, e ele o sabia por experiência própria. Ele diferia de outros presbíteros porque fora uma testemunha ocular do Senhor, passara pela experiência de ter visto o Senhor Jesus sendo glorificado lá no Monte da Transfiguração. Ele anteviu a glória do Senhor e era uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, porque esteve presente quando o Senhor foi preso e quando da sua crucificação, mas viu também a sua ressurreição. E agora ele diz: mas nós temos outra coisa em comum, né? Além de nossa vocação, do nosso ofício, nós temos uma viva esperança da glória que há de ser revelada, ou seja, a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar que na Igreja Presbiteriana do Brasil, um presbítero é um pastor, e um pastor é um presbítero. Nós falamos da existência dos presbíteros docentes e dos presbíteros regentes. No entanto, presbíteros docentes, cujo nome já diz tudo, aqueles que têm como missão principal ensinar a palavra. Mas os presbíteros regentes são igualmente pastores do rebanho. Eu creio que é uma oportunidade muito especial para que nossa vida seja avaliada à luz da palavra de Deus, nós presbíteros docentes e nós presbíteros regentes, e que a igreja ela esteja sempre atenta, porque todos nós, docentes e regentes, estamos aqui exercendo nossas funções porque alguém elegeu essas pessoas. Segundo ponto que eu queria destacar, desde o verso 2 até o verso 4, são os deveres, as responsabilidades que eram compartilhadas e que devem ser compartilhadas pelos presbíteros. Pedro diz, sob a inspiração do Espírito Santo, usa essa expressão: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Mais uma vez nós chamamos a atenção: a igreja é do Senhor, o rebanho é do Senhor, essas ovelhas que nos foram confiadas são do Senhor. Então, na verdade, nós devemos pastorear esse rebanho. Escutem isso, presbíteros regentes e presbíteros docentes aqui. A nossa vocação é pastorear o rebanho de Deus. O presbiterato, docente ou regente, não é um instrumento de poder, mas é um ofício para servir. A ideia bíblica de pastorear é cuidar, alimentar, proteger, e por isso um docente e um regente precisam estar presentes, precisam acompanhar a igreja, conhecer a igreja, vivenciar a realidade da igreja, para pastorear, para alimentar, para proteger, para cuidar, é preciso estar presente. Presbítero regente não existe apenas para participar de reuniões do conselho ou distribuir os elementos da ceia, mas para cuidar do rebanho, para alimentar o rebanho, cuidar, proteger, apacentar. Estava lembrando de um texto que está lá no Velho Testamento, um dos profetas menores que vamos estudar ainda, Zacarias. Lá na parte final do livro, no capítulo 11, o Senhor falou através do profeta uma parábola do pastor insensato. Vejam o capítulo 11 de Zacarias, que é o penúltimo dos profetas menores. Capítulo 11, verso 15, diz assim: o Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, pois eis que suscitarei um pastor na terra. E olhe bem como é que é qualificado um pastor insensato:
o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. E o Senhor pronuncia a sentença: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Os líderes da igreja devem zelar por aqueles que se encontram sob os seus cuidados. E como é que Pedro descreve aqui a responsabilidade que eles compartilhavam enquanto pastores do rebanho? E ele faz 4 afirmações. Primeiro, devem fazê-lo não por um dever imposto a eles, mas porque Deus os chamou para servir desse modo. Como pastorear, como cuidar, como alimentar esse rebanho, reconhecendo, estou fazendo esse trabalho não porque um dever foi imposto sobre mim, não, mas porque é uma questão de vocação, porque eu fui chamado para servir. Ninguém jamais deveria escolher ser presbítero regente, nem presbítero docente. Na verdade é uma questão de escolha de Deus, é uma vocação, é um chamado. Às vezes erroneamente a igreja, estou generalizando a igreja, entende erroneamente que ser presbítero é uma promoção. Alguém foi diácono, agora será presbítero, olha como cresceu, né? Queridos, tem nada a ver. Um diácono vocacionado que se torna um presbítero será uma tragédia. Assim como um presbítero que queira se tornar um diácono, né? É uma questão de vocação, de chamado. No entanto, é certo que o nome diáconos carrega com si a essência da sua vocação, que quer dizer um servo. Mas o ministério pastoral é também um serviço. A versão NVI diz, na segunda parte desse versículo 2: olhem para ele, ou seja, para o rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. É alguém que diz: eis-me aqui, porque Deus me chamou. Não como um fardo, não gemendo, não reclamando, não com um peso. Tem uma reunião, eu tenho que visitar, eu tenho que aconselhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pregar, eu tenho que cuidar. Não reclamando, não murmurando, não como um fardo, não como um peso, mas como Deus quer, o Deus que vocaciona. Segunda instrução, está na terceira parte do verso 2: não devem considerar seu cargo de autoridade como ocasião para enriquecerem. A expressão bíblica é não por sorte da ganância. Há 2 sentidos aqui de sorte da ganância: uma de posição e a outra de benefícios. Por isso a recomendação sábia para alguém que está envolvido no ministério, que se dedica ao ministério, especialmente um presbítero docente, que ele nunca vá a um lugar perguntando: quanto vou ganhar? Ou eu queria ganhar tanto. Isso depõe contra a essência do ministério, o sentido do ministério. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, uma das coisas foi para explicar uma acusação que ele havia recebido, caluniosa, lá da cidade de Tessalônica, porque estavam dizendo à igreja: Paulo e esses outros aí, eles estão aí interessados nas coisas de vocês, eles vieram buscar as coisas de vocês. E Paulo diz: meus irmãos, quando nós estivemos aí, nós não fomos a vocês com as mãos vazias, nós não fomos tirar nada de vocês, nós quisemos levar algo a vocês. A NVI diz assim: não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir.
O nosso provedor é o Senhor, queridos. É com desejo de servir. Não é ficar com o olho grande. Pastorear aquela igreja ali deve ser bom, né? Vou fazer um belo pé de meia, né? Olha, quem pensa assim já está desqualificado, né? Não com ganância, não sórdida ganância, mas para servir. Terceiro lugar, terceira instrução que Pedro dá, está aqui na parte, no versículo 3. A NVI diz: não hajam como dominadores dos que vos foram confiados, mas como exemplos do rebanho. Essa questão é antiga e é do coração do homem, depois da queda, né? Quem é o maior, quem é o mais importante? Um dia os discípulos de Jesus vinham pelo caminho conversando, quem era o mais importante entre eles. Jesus chamou uma criança, colocou lá no meio deles, deu-lhes uma grande lição. Estavam com essa conversa, quem era o mais importante. Jesus cingiu-se com a toalha, como faziam os servos, os escravos, e ele passou a lavar os pés a cada um. Vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu vos lavei os pés. Sigam o meu exemplo, né? Jesus não estava instituindo uma cerimônia de lava-pés, mas ele estava deixando um exemplo, um modelo, sendo ele Senhor e Cristo, ele era servo. Ou como aquela mãe que tinha seus 2 filhos entre os discípulos de Jesus, e já na parte final do ministério de Jesus se aproximou do Senhor, dizendo: eu só tenho um pedido a fazer ao Senhor. Quando o Senhor vier na sua glória, que o Senhor permita que os meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e um à tua esquerda, né? Eu não queria mais nada, né? Uma posição de honra, só isso que eu peço, Senhor, né? Jesus falou então sobre o cálice que ele beberia, né? Dando a ideia do significado da vocação. Não é uma posição, né? Mas na verdade é alguém que pela graça de Deus se constitui um modelo. Meus irmãos, eu falo isso com temor e tremor. Nós, presbíteros docentes desta igreja, e os irmãos que estão aí, presbíteros regentes, que o Senhor diz, e a gente deve ouvir isso com temor e tremor, é que as pessoas estão olhando para a nossa vida, o nosso procedimento, nossa linguagem, nossas atitudes, nossos valores, nossos procedimentos, nossas ações, nossas reações. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que esses presbíteros devem, pela graça do Senhor, devem se constituir em modelo do rebanho. E numa época quando a igreja era perseguida, imaginem, queridos, servos de Deus eram torturados, eram perseguidos, seus bens eram confiscados, gente tinha que sair de um lugar para o outro constantemente. O que Pedro está dizendo: meus irmãos, vocês, numa ocasião tão aguda como essa, devem se constituir o modelo do rebanho. Como nós precisamos de uma graça especial de Deus, queridos, porque nós conhecemos bem o nosso coração, obviamente não tão bem como o Senhor o conhece, mas nós sabemos que o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, como nós precisamos tanto da graça de Deus. E a última observação que Pedro faz nessa questão aqui do pastoreio, é que o ministério pastoral não oferece grandes oportunidades de glória, todos nós sabemos disso. Mas Pedro diz: porém um dia o supremo pastor, quando ele se manifestar, ele avaliará o desempenho de cada pastor. Na verdade, queridos, diante de Jesus, todos nós somos pastores auxiliares. Ele é o supremo pastor. Ele está nos avaliando. Nós prestaremos contas a Ele. Por isso que Pedro diz: não vivam, não procurem as glórias desse mundo, um nome célebre, riquezas, falando aqui para os pastores. Quando o Senhor, supremo pastor, se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Que Deus nos conceda a graça de um coração pastoral para o louvor da sua glória.
Segunda verdade que eu queria destacar aqui, queridos, a respeito da igreja, seguindo a instrução bíblica, desde o verso 5 até o verso 7. Há uma palavra especificamente aos jovens, né? Quando estava estudando o texto, eu pensei aqui na nossa igreja, que tem, graças a Deus, um percentual muito grande de jovens, né? Estou dizendo graças a Deus porque é muito bom ver jovens servindo ao Senhor. A gente fica com o coração maravilhado quando aqui nos corredores de nossos prédios, durante a semana, a gente encontra jovens estudando a Bíblia, jovens adolescentes estudando a palavra de Deus, procurando crescer. Nós temos aqui, pela graça de Deus, moços e moças tementes a Deus, que amam a Deus, que são uma bênção muito grande e que devem influenciar aqueles que ainda estão, infelizmente, levando uma vida dúbia, uma vida mundana, que não convém. Mas há uma palavra aqui aos jovens. Eu queria falar a todos os jovens em nome do Senhor, com o fundamento dessa palavra. A palavra aos jovens é o seguinte: não sejam arrogantes. Quando Paulo escreveu a Tito, dando várias instruções, homens mais velhos, mulheres mais velhas, as recém-casadas, quando ele falou aos jovens, ele dirigiu uma palavra específica: que os jovens em tudo sejam criteriosos. Às vezes falta esse critério que a maturidade providencia, mas a tendência, especialmente nos nossos dias, como a Bíblia é atual, queridos irmãos, como a Bíblia é atual, porque nós estamos vivendo numa época muito difícil no que diz respeito às relações humanas, especialmente a questão do princípio de autoridade. Por um lado, há uma decepção muito grande com autoridades constituídas, né? Nós que temos acompanhado como telespectadores o que acontece lá no Supremo Tribunal Federal, nós ficamos até decepcionados, né? Porque a gente entende assim, eu estou falando aqui como um leigo, né? Não como um operador do direito, como um leigo. Então, vou falar com muito cuidado para não dizer uma bobagem, né? Mas como leigo, a gente imagina que aqueles homens são profundos conhecedores da Constituição, e na verdade eles estão ali submissos, né, à Constituição. Mas é difícil não perceber que há uma influência externa, né, conduzindo aqueles homens que formam a Suprema Corte, né? Obviamente que nesse momento do mensalão estão tratando de uma matéria de direito penal, né? Mas é quase assim, vergonhoso, né? Nós ouvimos e acompanhamos, obviamente, eu estou falando por mim, não entendo muito do que eles dizem ali, né? Pela linguagem técnica e tão alta, né, que eles usam. Eu estava ouvindo ontem à noite um debate, um analista dizendo assim: eu acho que eles ali, eles inventam até palavras, né? Alguém estava dizendo, eu acho que sim, né? Porque eles gostam de um vocabulário assim próprio, né? Isso faz parte do cargo, né? Alguém já disse assim, que o juiz pensa que é Deus, né? Tem esse lado, essa questão. Mas quando a gente olha, né, para a Suprema Corte, a gente fica meio que decepcionado, né? Questão de autoridade, né? Nós sabemos que o princípio de autoridade procede de Deus, por isso um cristão não é um anarquista, né? Ele reconhece o princípio de autoridade. Mas a gente sabe que há uma crise de autoridade. E vivemos uma época de uma geração jovem que não reconhece o princípio de autoridade, né? Filhos que enfrentam seus pais, filhos que colocam o dedo em riste na face de seus pais, filhos que gritam, que se rebelam, né? Queria lembrar especialmente aos filhos aqui uma palavra do Senhor, Velho Testamento, livro de Samuel, que diz que o pecado que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é que Pedro está dizendo aqui, especialmente naquela época de perseguição da igreja, né? O respeito já foi algo comum em nossa sociedade. E quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos que faz parte da cultura judaica, da cultura cristã, a transmissão dos ensinamentos acerca dos valores e normas
dos mais velhos aos mais jovens, né? Por exemplo, o conhecimento acerca de como se relacionar com os outros, o ensinamento acerca dos comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, o que é certo, o que é errado, das observâncias religiosas, né? Existe essa cultura judaica e cristã, isso era transmitido de geração em geração. E Pedro aqui não está ordenando que os jovens aceitem sem nenhum pensamento crítico tudo aquilo que os mais velhos estão ensinando, mas ele está dizendo que esses mais velhos, eles já adquiriram um pouco mais de sabedoria, de conhecimento. Então, jovens, sede submissos aos mais velhos. É preciso saber ouvir, preciso receber conselhos, receber instruções. E quando você discordar, que você haja como um cristão. Quando Paulo escreveu dando instruções aos vários membros da igreja, escrevendo também a Timóteo, ele diz: os mais velhos tratem como a pais, as mais velhas como a mães, instruindo o jovem Timóteo, aos moços como irmãos, as moças como a irmãs, com toda a pureza, chamando a atenção para esse aspecto familiar da vida da igreja. Essa é a instrução para os jovens. Mas vejam, queridos, que depois de dizer aos jovens para não serem arrogantes, Pedro percebe, e ele está sob a inspiração do Espírito Santo, que na verdade essa instrução se aplica a todos os cristãos. Esse é um princípio bíblico de submissão mútua. Esse é um princípio bíblico, considerar os outros como sendo superiores a nós mesmos. Esse é um princípio bíblico, queridos. Vejam o que diz o texto aqui: no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. E aqui Pedro cita Provérbios 3:34, que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Literalmente, esse texto quer dizer: vistam todos o vental da humildade. Essa é a ideia bíblica. Uma igreja precisa caminhar em unidade. Não deve existir aquela cultura, você sabe com quem está falando? Nada disso. Nós somos irmãos, e nós somos servos, e nós estamos debaixo da autoridade soberana e plena do Senhor. Na igreja do Senhor não deve prevalecer essa máxima que se ganha no grito. Nada disso. O Filho do homem, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É esse o ensino bíblico, queridos, da igreja. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Submissão mútua, submissão mútua. Jovens, não sejam arrogantes, mas nós outros que não somos mais jovens, não sejamos arrogantes também. Vistamos todos o avental da humildade, é o que nos ensina a palavra de Deus. E por fim, Pedro está dizendo: acima de tudo, os cristãos devem se sujeitar a Deus. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Sem dúvida nenhuma, Pedro está falando a uma igreja sofrida. Você imagina as crises, as dúvidas, porque o Senhor permite esse sofrimento, porque eu perdi meus entes queridos, porque tenho que passar por toda essa dor, essa humilhação. E a palavra é: na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora da adversidade, não se rebele contra o Senhor, não se revolte contra o Senhor, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Senhor, eu não entendo bem
Quanto tempo se prolongará esse sofrimento e essa dor? Mas, Senhor, dá-me a graça, dá-me a graça, dá-me a graça de não me rebelar, não me revoltar, mas de humildemente, mesmo sem compreender, como disse o salmista, eu cria, ainda que disse, estive sob modo aflito. Pedro está dizendo àquela igreja perseguida, em vez de se preocuparem com os dias vindouros de tribulação e com o que fazer quando esses dias de tribulação chegarem, confiem na providência, no cuidado, na direção de Deus. Agora vejam, queridos, que essa confiança plena não consiste em permanecer completamente passivo. Há uma palavra: humilhem-se sob a poderosa mão de Deus e sejam sóbrios e vigilantes, alertas, vigilantes, sempre aplicados à palavra, na dependência de Deus, porque a Bíblia diz, e Pedro diz aqui, existe um inimigo que está à espreita. Ele está constantemente espreitando, ele está constantemente esperando uma oportunidade para fazer um estrago. Há uma carta escrita por Paulo, quando ele fala a respeito do inimigo, ele diz: nós não ignoramos os seus desígnios. O inimigo só vem para destruir, roubar e matar. E quando a gente está em sofrimento, a gente fica mais vulnerável. Por isso ele diz: humilhai-vos, estejam debaixo da autoridade plena do Senhor e sejam sóbrios, sejam vigilantes, alertas. O inimigo está à espreita. Cabe a cada cristão permanecer firme na fé e não ceder aos ataques do inimigo. E eu quero concluir com essas palavras tão preciosas: resistir-lhe firmes na fé. E eu sei que há no nosso meio pessoas que estão passando pela provação, no cadinho, estão sendo purificadas, e é doloroso esse período. O pastor Francisco Leonardo falava da bênção do pilão, quando a gente é moído, e é difícil esse tempo. No entanto, queridos, verso 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Só essas palavras aqui dariam um outro sermão, mas eu quero ser bem objetivo. A ideia é que o Senhor nos reestruturará, nos fortalecerá, nos firmará, nos conduzirá à maturidade. E por isso Pedro não tem outra atitude a não ser terminar com essa doxologia: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Nós vamos nos preparar nesse momento para a celebração da ceia do Senhor. Queria convidar a igreja a se colocar em oração, preparando o coração para esta hora.